meus queridos amigos e convidados que estão conosco nessa noite. Eu gostaria de fazer todos vocês muito bem-vindos ao Devocional Vinde a Cristo. Esse devocional ele está sendo presidido pelo Elder Moroni Klein, dos 70, e dirigido por mim, Wellington Nascimento, consultor de Templo História da Família Multistaca da área Brasil. Esse devocional ele realmente vai ser um devocional muito especial, porque nós teremos a oportunidade de ouvir líderes inspirados, que são os presidentes das estacas e distritos do Conselho de Coordenação Santa Maria e o presidente da Missão Santa Maria, convidando cada um de nós e convidando a todos nós a virmos a Cristo. Para dar início a esse devocional, gostaríamos de convidar a irmã Ana Cláudia da Silva Goulart Ribeiro, da estaca Cruz Alta, para nos oferecer a primeira oração. Amado Pai Celestial, somos gratos por esse devocional e por essa noite. Somos gratos por podermos aprender mais sobre o Teu Evangelho e sermos instruídos pela nossa liderança. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te pedimos que a companhia do Teu Espírito esteja conosco, que possamos ser nutridos e instruídos pela boa palavra. Que o Senhor abençoe-nos com o desejo de praticar aquilo que ouvirmos aqui e aquilo que aprendermos. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Ana Cláudia. Meus queridos amigos, nós teremos agora o privilégio de ouvir os primeiros oradores dessa noite. Nós ouviremos agora o presidente Edson Artemio dos Santos, o presidente Sidney Soares, o presidente Henrique Jornada, presidente Edson Gomes, presidente Marcelo Pires e, encerrando esse primeiro bloco, o presidente Becerra, presidente da Missão Santa Maria. Meus caros amigos, que estejamos todos atentos para os convites que ouviremos agora. Queridos irmãos, é um prazer poder estar com vocês aqui nessa transmissão tão especial. Ao iniciar um novo ano, é natural que todos nós olhemos para a frente com esperança. E esse é a maneira como eu desejo compartilhar essa pequena mensagem. Nesse início de ano, todos os presidentes de estaca, distrito e missão, que compõem o Conselho de Coordenação Santa Maria, estão compartilhando um convite, como vocês devem estar percebendo ou irão perceber. Todos nós estamos convidando para virem a Cristo. E através de muitas maneiras. Eu gostaria de ilustrar uma escritura a forma como eu gostaria de convidá-los a virem a Cristo. Nós temos uma escritura bem conhecida em 1 Nef, no capítulo 11, versículo 25, que eu gostaria de ler para vocês. A escritura fala de um momento de revelação. Nef está tendo uma visão que é a mesma visão que o pai recebeu. Porém, ele está, além de estar vendo as coisas que o pai viu, ele também está sendo introduzido, está sendo acompanhado e está sendo monitorado, ou melhor dizendo, está sendo mentorado, justamente por alguém, um personagem celestial, que explica para ele o significado das coisas que ele está vendo. Então essa visão é uma visão fantástica, que nós encontramos no 1 Nef. Então no versículo 25 de 1 Nef 11, nós encontramos o seguinte relato. E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram um símbolo do amor de Deus. E também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. Então, Nef, nessa visão, ele percebe que existe um caminho, que neste caminho ele vai encontrar acesso, ele vai chegar até um final, e neste final de caminho encontra-se uma grande árvore, belamente apresentada, com frutos brancos e com características extremamente belas, e que possivelmente deve ter um gosto e um sabor maravilhoso.
Então, aqui nessa escritura, é ensinado a Nefe o significado dessa árvore. Então, essa árvore, ou essa árvore de vida, ou essa árvore da vida, ela representa o amor de Deus. E a maior manifestação do amor de Deus que nós encontramos é na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa árvore também representa Jesus Cristo. Então, mostra que no final de nossa jornada, nós teremos um encontro com o amor de Deus encarnado, que é a pessoa do Salvador Jesus Cristo, o qual nós devemos toda a honra e todo o apreço. Então, este é o sentido que ele está dando. O interessante é que nessa visão tem um elemento que aparece e que é também explicado o significado dele. Nós não caminhamos nesse caminho em direção à árvore da vida somente sem nenhum recurso, enfrentando esse caminho sozinhos. Percebe-se que na jornada das pessoas em direção à árvore da vida, em alguns momentos, nuvens de escuridão se abatem, névoas de escuridão se abatem, caem nesse caminho e fazem com que as pessoas possam acabar se perdendo ou se assustando. Mas só que nós, nesse caminho, temos um recurso para que essas coisas não aconteçam. O recurso é uma longa barra de ferro, que funciona como se fosse um corrimão, onde todos aqueles que se agarraram a ela não foram tragados ou perdidos na sua busca no meio dessas névoas de escuridão que se abatem sobre aqueles que estão fazendo essa jornada. Então, observe que a revelação aqui de Nefe é que esta barra de ferro representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, né, ela, além da palavra revelada, ela é essencialmente a palavra já entregue por Deus à humanidade, que são as Escrituras. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a vir a Cristo através do programa dos Seminários e Institutos. No ano passado, os Seminários e Institutos completaram 50 anos de serviços prestados à população membro da Igreja no Brasil. E o que é esse grande serviço? É justamente conduzir as novas gerações para uma experiência com a palavra de Deus. Uma experiência poderosa, viva e eficaz. Então, toda uma geração de pessoas, de jovens, passaram pelas classes do seminário e do instituto durante esses 50 anos. E eles aprenderam, né, a importância e o valor que tem da palavra de Deus na vida deles. E eles puderam, assim, então, se agarrar a essa palavra, e todos os que assim fizeram, mantiveram-se fiéis e estão, né, permanecendo no caminho do convênio. Então, meus queridos, nesta noite eu gostaria de convidá-los a vir a Cristo através dos programas do Seminário Instituto. Nós temos aqui centenas de jovens na idade de 14 a 30 anos, nesse Conselho de Coordenação, que estão sendo convidados agora a matricularem-se em um dos cursos do Seminário do Instituto, que são disponibilizados em todas as unidades da Igreja no nosso Conselho. Eu tenho um testemunho muito forte do quão importante foi para mim, um recém-converso, conhecer e ter a oportunidade de aprender nas aulas do Instituto. E o quanto isso tem sido importante para mim no decorrer da minha vida. Eu sei que à medida que nós ajudarmos que cada jovem de 14 a 30 anos, que ele possa ser convidado, matriculado e exposto aos programas, esses dois programas de estudo das Escrituras, eles serão impactados e eles terão no seu coração uma experiência maravilhosa de poderem encontrar o Mestre e, principalmente,
deles poderem realmente aceitar esse convite. Então, meu testemunho nessa noite é que nós devemos continuar com esperança em nosso coração, e eu gostaria de dizer que assim que nós mantivermos isso sempre conosco, nós vamos de fato avançar em direção a Cristo, seguindo, nos tornando discípulos cada vez melhores e podendo então viver um dia na sua presença, gozando do amor perfeito de Jesus. Este é o meu testemunho e a minha mensagem, que eu deixo com vocês nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção maravilhosa estarmos aqui reunidos, como Conselho de Coordenação Santa Maria, e também acompanhado dos irmãos e irmãs, das famílias. Que bênção poder estar desfrutando do doce Espírito do Senhor. Eu tenho o privilégio e a bênção de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo desde 1995. E esses anos têm sido maravilhosos para mim e para a nossa família. Nós temos aceitado diversos convites do Senhor através do livro de Mórmon. E um dos convites foi muito marcante para nós. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro convite veio do livro de 2 Néfio, no capítulo 9, no versículo 41, onde Jacó, irmão de Néfio, fala assim: ó, meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo. Que convite maravilhoso podemos achegarmos ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que é o Santo de Israel. Tem um outro convite no livro do 3º Néfio, no capítulo 30, no versículo 2, em que o próprio Senhor, ele fala assim para nós: vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com o meu povo, que é o da casa de Israel. Que convite maravilhoso de participarmos dessa obra maravilhosa dos últimos dias, através de uma ordenança tão essencial para todos nós, que é o batismo. E o Senhor nos promete a remissão dos nossos pecados. E além do mais, nos concede a oportunidade de ter a constância do Espírito Santo e também sermos contados com o seu povo, que é a casa de Israel. Já no livro de Moroni, no capítulo 7, no versículo 34, Moroni acrescenta algo mais ao batismo. Ele fala assim, e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, e tende fé em mim, para que sejais salvos. Então Moroni acrescenta que nós precisamos um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial. E se nós não nos livrarmos dos nossos pecados, não nos arrependermos, essa possibilidade não nos será possível. Então a nossa salvação depende da remissão dos nossos pecados, da expiação do Senhor Jesus Cristo e do nosso arrependimento. Já no livro de Éter, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim, vinde a mim, ó vós, casa de Israel, e ser-vos-á revelado que coisas grandes o Pai vos reservou desde a fundação do mundo e que não chegaram a vós por causa da incredulidade. Então, que promessa maravilhosa, depois de sermos batizados, da constância do Espírito Santo e do nosso arrependimento, o Senhor nos promete a cada um de nós que Ele vai nos revelar no devido tempo as suas coisas grandiosas. No livro de Moroni, no capítulo 10, no versículo 32, também existe um outro convite. Moroni falando a nós, sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo.
E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podeis, de modo algum, negar o poder de Deus. Então, o convite de Moroni faz de nos aproximarmos de Cristo, nos achegarmos a Ele, para que a gente possa adquirir a sua graça, tão importante para a nossa exaltação. Para encerrar, gostaria de usar as palavras de Jacó, que fala assim no capítulo 1, no versículo 7. Portanto, trabalhemos diligentemente entre os do nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo, a participarem da bondade de Deus e para entrarem em seu descanso. Que convite maravilhoso é de podermos, depois de todo o esforço que fizermos nessa vida, de nos achegarmos ao Senhor, o Senhor nos promete então entrarmos no seu descanso. Eu tenho visto, as bênçãos que o Senhor tem colocado na minha família, na família daqueles que procuram se achegar ao Senhor Jesus Cristo. E eu presto esse testemunho de que esse convite é para todos nós, de nos achegarmos a Cristo com a leitura e o estudo do livro de Mórmon. Presto o testemunho que ele é um outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, tudo bem, queridos irmãos e irmãs? Também gostaria de expressar um breve pensamento e mensagem para vocês. Gostaria de compartilhar um refrão de um hino que minha esposa e eu nós temos uma grande admiração, que é o refrão do hino número 48, Ó Pai Bendito. O refrão diz o seguinte: nunca, nunca, nunca nos deixes errar. Sempre, sempre, sempre devemos orar. E uma das estrofes diz o seguinte: ó Pai bendito, nós vimos aqui, erguei louvores e graças a Ti. Tua presença queremos gozar, nunca nos deixes errar. Com devoção pelos dons de amor, hinos cantamos de grato louvor. Em nossas vidas Tu podes brilhar, nunca nos deixes errar. O dom sem fim da mensagem de paz, Tu com amor em Sião nos darás. Teu sacerdócio podemos ganhar, nunca devemos errar. Força concede-nos hoje, ó Deus, para trilharmos os caminhos Teus. A paz celeste queremos herdar, nunca devemos errar. E o refrão tão maravilhoso: nunca, nunca, nunca nos deixes errar. Sempre, sempre, sempre devemos orar. É tão maravilhosa a oportunidade que nós temos de fazer várias orações diárias. Oração para que nós possamos elevar nossos pensamentos a Deus, com tantos que a gente pode agradecer, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos trabalhos, pelo que nós temos. E nesse momento que inicia um novo ano, muitas vezes nós fazemos muitas metas familiares, metas pessoais, metas de profissionais também, que nós possamos ponderar e refletir e elevar nossos pensamentos e também nos qualificar para que nós possamos servir na vinha do Senhor. Jesus Cristo, ele foi um dos maiores exemplos em nossas vidas, em minha vida, como um mestre, como um irmão mais velho, e ele fez tudo por nós. E às vezes nós não retribuímos esse amor ao próximo ou essa devoção em nossas responsabilidades na igreja. Eu convido a vocês para que também incluam nas suas metas pessoais, para que vocês possam servir com mais amor, com mais empenho, com mais devoção, independente de chamados e responsabilidades. Sirvam na vinha do Senhor com amor. E essa é a mensagem que eu deixo no Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs e lideranças que assistem a esse devocional. Quero convidá-los a virem a Cristo através de um programa que foi instituído pela Igreja há mais de 100 anos.
mais precisamente em 27 de abril de 1915, e que até hoje os profetas continuam a salientar a sua importância. Convido-os a virem a Cristo realizando a noite familiar em seus lares. Você pode estar se perguntando: eu não tenho filhos, preciso fazer noite familiar com minha esposa? Ou sou solteiro e moro sozinho, devo fazer noite familiar? A noite familiar é para todos, garantiu o elder Tom Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos. Todos nós, casados ou solteiros, com ou sem filhos, podemos dedicar tempo ao fortalecimento da família e ao aprendizado do Evangelho. Outra questão que você pode estar se questionando é: não tenho tempo. Irmãos, demonstre ao Senhor e à sua família que está disposto a dedicar tempo ao que é mais importante. Sabemos que dificuldades e empecilhos ocorrerão, mas não negligencie essa oportunidade. Que os obstáculos se transformem em criatividade e união entre os membros de sua família. Aquelas famílias com filhos, essa é uma ocasião em que os pais podem reunir os filhos no lar e ensinar-lhes a palavra do Senhor. Assim, eles poderão inteirar-se das necessidades e aspirações da família. Ao mesmo tempo, conhecerem melhor os princípios do Evangelho de Jesus e ensiná-los aos seus filhos. Essas reuniões criarão oportunidades para uma confiança mútua entre pais e filhos e entre irmãos. Também servirão para advertências, conselhos e orientações dos pais aos filhos. Os profetas prometeram que, se participarmos da noite familiar, grandes bênçãos virão. O amor e a obediência no lar aumentarão. A fé florescerá no coração dos jovens. As famílias ganharão o poder de combater as influências e tentações malignas que as cercam. Irmãos, mesmo que sua noite familiar não seja perfeita, a cada vez que você fizer, sua família será fortalecida e abençoada por seus esforços. Acheguem-se a Cristo, fortaleçam os laços familiares, ao mesmo tempo que aprendem juntos o Evangelho. Ouçam mais uns aos outros. Compartilhem seus sentimentos. Só assim verão milagres acontecerem nos seus lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs das estacas e distritos que compõem o nosso Conselho Santa Maria, é um privilégio poder falar a vocês hoje e convidá-los a vir a Cristo por meio do trabalho do templo e história da família. Gostaria de começar esta mensagem compartilhando com vocês uma sagrada experiência que nós tivemos em família alguns anos atrás. Quando nossos filhos ainda eram pequenos, e nossos 3 filhos, e tínhamos um 4º filho a caminho. Estávamos subindo o Cerro de Palomas e lá, vislumbrando aquela vista maravilhosa, convidei minha esposa e meus filhos para visitarmos o pequeno cemitério que há próximo à encosta do cerro, o cemitério de Palomas. Eu sabia que lá naquele local estavam enterrados alguns parentes meus. Eu não sabia exatamente qual o grau de parentesco, mas eu sabia que tinha alguns parentes lá, porque minha mãe sempre falava. E comentava que minha avó, ia lá e levava flores e limpava o local. E eu decidi então fazer essa visita. Nosso filho, que hoje está com 18 anos, o Marcelinho, ele na época tinha, acredito eu, uns 5 anos. E nós chegamos próximo à porteirinha do cemitério. Quando eu abri a porteirinha, o Marcelinho ele saiu correndo entre os túmulos e de repente ele parou na frente de um e disse: pai, olha aqui, estes são teus parentes. E eu, curioso, cheguei até o túmulo e olhei as fotos
e uma senhora muito parecida com minha avó. Parecia minha avó, parecia que eu estava vendo a minha avó. E eu peguei e anotei os nomes e as datas, e voltamos para casa, e eu conversando com a minha mãe, falei: mãe, contei para ela a experiência, e perguntei se ela sabia quem eram aquelas pessoas. E ela disse: claro que sei, são teus bisavós. E graças àquela experiência, né, do meu filho, que naquele momento cumpria a escritura em Malaquias, né, que diz que o Senhor enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E novamente reforçou essa escritura quando o próprio profeta Elias apareceu ao profeta Joseph Smith no templo de Kirtland, né, reforçando o que disse o profeta Malaquias, que ele havia vindo para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E essa escritura foi esta experiência foi para mim um testemunho desta escritura. E nossa família teve o privilégio, então, né, a partir desse momento, eu tive o privilégio de encontrar mais dos meus antepassados por meio desta experiência sagrada. Ali eu comecei realmente o trabalho de Templo e História da Família. Comecei a pesquisar e buscar os nomes dos meus antepassados e submetê-los ao templo. Até há poucos dias atrás nós tivemos a experiência de ir, minha esposa e eu, com 2 dos nossos filhos adolescentes, né? Nossos filhos mais do meio, né, digamos assim, os 2 do meio, para participar do batistério. Nosso filho que está com 18 anos, se preparando para a missão ano que vem, e a nossa filha de 15 anos. E lá nós tivemos o privilégio de batizar alguns antepassados, realizar o batismo por alguns antepassados, e minha esposa e eu tivemos o privilégio de passar na sessão do templo por outros e ainda realizar o selamento. Pude fazer o selamento da minha avó com meus bisavós, aqueles mesmos que eu encontrei naquele dia, naquele pequeno cemitério em Palomas. Queridos irmãos, esse é um trabalho tão sagrado, tão importante, tão especial, que realmente nos aproxima dos nossos entes queridos, tanto do outro lado do véu quanto deste lado do véu. Quando nós realizamos este trabalho, nós não estamos salvando somente aqueles que estão do outro lado do véu, mas estaremos salvando os que estão aqui. Meus filhos cresceram realizando o trabalho do Templo História da Família. E por causa disso, eles se tornaram mais fortes no Evangelho. E eu tenho certeza, irmãos, é o meu testemunho a vocês, de que ao realizar esse trabalho sagrado, nós iremos ver a mão do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Nós iremos realmente ter grandes bênçãos por realizar esse trabalho maravilhoso. Eu presto meu testemunho do que disse o profeta Malaquias, que o profeta Elias viria nestes últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. E esta é uma verdade. De outra maneira, irmãos, se isto não acontecesse, toda a terra seria queimada na segunda vinda do Salvador. Nós estamos realizando o maior trabalho de todos os tempos, o maior trabalho da terra. Espero que todos nós possamos nos envolver de maneira mais dedicada nesta obra maravilhosa. Espero que todos nós possamos desfrutar das bênçãos que provêm dela. Presto meu testemunho a vocês de que o Salvador Jesus Cristo vive e que o seu sacrifício foi um sacrifício vicário. Ele expiou pelos pecados de toda a humanidade, daqueles que já haviam nascido nesta terra, que já haviam passado por ela, por todos aqueles que estavam presentes naquele momento da sua vida, e também por todos aqueles que nasceriam aqui depois da sua vida, depois da sua vinda aqui. Irmãos, que sigamos o exemplo do Salvador Jesus Cristo e sejamos salvadores no Monte Sião. É o meu
testemunho sagrado a vocês neste dia. E o meu amor que eu compartilho no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria para mim estar novamente com vocês neste devocional Vinde a Cristo. Hoje eu queria lhes falar sobre convites. E para isso vamos a começar com duas escrituras, que está em João capítulo 10. E diz assim: eu sou bom pastor e conheço minhas ovelhas, diz o Salvador. E também diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O convite de segui-lo é um convite mais simples, direto e poderoso que cada um de nós podemos receber. Ele vem de uma voz clara, apazível, que não pode ser confundida. O Senhor nos convida continuamente usando vários verbos. Vinde a mim, segue-me, anda comigo. Em cada caso, não é um convite passivo, é um convite para agir. Ele é direcionado para toda a humanidade, para cada um de nós, por nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Como está nas Escrituras em Mateus, no capítulo 11. É uma promessa que, se nos achegamos a Ele, Ele vai aligerar nossos fardos. Vocês, que estão me ouvindo ali, que estão me vendo, que ainda não são membros da igreja, cada um de vocês receberá um convite pela voz de nossos missionários, desses dois jovenzinhos que andam por todos os rincones da Missão Brasil Santa Maria, realizando convites com estas palavras. E você ouvirá dizer deles: meu querido irmão, você gostaria de ler o livro de Mórmon? Você gostaria de orar? Você gostaria de frequentar a igreja? Você gostaria de seguir o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo e ser batizado por aqueles que têm autoridade? E eu pergunto a vocês: como vocês responderão a esse convite hoje? Como cada um responderá a esse convite que os missionários farão? Convido a vocês a ouvir e aceitar a mensagem dizendo: sim, Senhor, eu te seguirei. Eu tomei a decisão agora de te seguir, de deixar tudo e te seguir. Como esse convite que o Senhor fez para aquele jovem rico que correu aos pés do Salvador e lhe disse: Senhor, como posso herdar o reino dos céus? E nosso Salvador lhe disse: cumpre os mandamentos. Mas ele disse: já cumpri os mandamentos. Então lhe disse: deixa tudo para trás e vem e segue-me. O convite de vir a Ele para ouvir sua voz e segui-lo tem sido a mensagem contínua dos missionários desde o princípio, ajudando a muitas pessoas a mudarem seu coração e sua vida para sempre. Ao se esforçarem a vir a Ele, a Jesus Cristo, cada um de vocês vão adquirir o poder de aligerar os fardos
da vida. Quer sejam eles físicos, por saúde, ou espirituais. E experimentarão uma mudança interna positiva que os ajudará a ter paz, harmonia, felicidade e união familiar em suas vidas. A decisão de aceitar os convites Vinde a mim e Segue-me é pessoal. Quando aceitamos esses convites, nosso nível de comprometimento aumenta e assim podemos andar com Ele. Esse nível estabelece um relacionamento mais próximo com o Salvador. Vinde a mim, segue-me e anda comigo são convites que contêm poder inerente para aqueles que aceitam de transformar sua vida e gerar uma mudança dentro de você, que o levará a dizer: não tenho mais predisposição de praticar estas coisas erradas, mas sim de fazer o bem continuamente, como está em Mosias 5:2. Agora, cada um de nós, que passos podemos seguir hoje para andar com Ele? 1. Alimentar o desejo de ser um melhor seguidor de Cristo. Orar por esse desejo de que sua fé nele, que nossa fé nele possa crescer. Obter conhecimento escudrinhando as Escrituras. Tomar a decisão hoje de agir e dizer: sim, Senhor, eu te seguirei. Perseverar na decisão que tomamos de colocar esses princípios diariamente, por todos os dias de nossa vida, perseverando até o fim. Comparto esta mensagem com muito amor e carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Presidentes, muito obrigado por tudo que vocês compartilharam. Realmente essa noite tem sido maravilhosa. Nós ouvimos convites poderosos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um convite especial. O convite realizado pelo presidente Marcelo Pires, presidente da Estaca Livramento. O presidente Marcelo Pires, ele convidou cada um de nós a virmos a Cristo, a irmos a Cristo através do trabalho de Templo História da Família. Eu, nessa noite, não poderia me furtar a esta oportunidade de convidar cada um de vocês, cada um a quem esteja chegando essa transmissão, a vir a Cristo sendo um Salvador no Monte Sião. E como eu posso ser um Salvador no Monte Sião? Eu sou um Salvador no Monte Sião quando eu vou ao templo, e no templo eu realizo ordenanças vicárias pelos meus antepassados e pelos filhos do Pai Celestial. É muito fácil, é muito simples você, hoje, na sua casa, através do computador ou através do celular, preparar um cartão de ordenanças ou compartilhar uma ordenança com o sistema do templo. A primeira coisa que você tem que fazer no seu celular ou no seu computador é acessar o Family Search e vai logar, né, vai entrar utilizando a sua conta de membro ou a sua conta do Family Search, que eu estou digitando agora a minha senha. Acessei o Family Search. Quando eu acesso o Family Search, existe uma ferramenta hoje chamada Ordenanças Prontas. Eu simplesmente clico no templo. Meus queridos irmãos, as ordenanças prontas são uma poderosa ferramenta para que qualquer pessoa, tendo um antepassado disponível ou não na sua árvore familiar, possa levar uma ordenança ao templo. Eu clico lá, em ordenanças prontas, cliquei em templo, ordenanças prontas. Isso tanto pelo computador quanto pelo celular. Abre para mim agora uma lista de ordenanças: batismo, iniciatória, investidura, selamento aos pais, selamento ao cônjuge, e eu escolho qual ordenança eu quero realizar. E o sistema ele vai procurar primeiro, na minha lista de reservas do templo,
Depois, na minha árvore familiar. E, por último, não encontrando, ele procura no sistema da igreja. Mas o grande ponto é que eu e vocês, independente de sermos jovens, homens, mulheres, idosos e até crianças, vamos ao templo levando um antepassado, levando um cartão de ordenança. Eu vou clicar, por exemplo, aqui, em iniciatória. O sistema, o computador, ele está procurando, foram localizados. Eu quero levar o Francisco, o João, o Simplício, o Domingos, o Antônio ao templo. Eu quero realizar essas ordenanças vicárias por ele no templo. Eu clico levar ao templo. E o milagre está acontecendo. Os cartões de ordenança estão sendo gerados. Simplesmente eu clico agora em continuar. Pronto, o milagre aconteceu. Agora, simplesmente, eu estou em condições de ir ao templo, levando cartões de ordenanças, levando antepassados, filhos do Pai Celestial, a partir da minha própria árvore familiar. Então, meus queridos amigos, nessa noite, eu convido vocês, dessa forma simples, a se tornar um salvador no Monte Sião. Eu convido você a vir a Cristo nessa noite, se tornando um salvador no Monte Sião. E agora nós teremos o privilégio de ouvir os oradores do nosso segundo bloco. Nós ouviremos agora o presidente Adriano Paz, o presidente Vanderlei Machado, o presidente Júlio Dávila e, por último, o nosso querido 70, o Elder Moroni Klein. Meus queridos amigos, realmente, que possamos agora prestar muita atenção, porque coisas maravilhosas nos serão ditas. Olá, meu nome é Adriano Paz, eu fui chamado há pouco para presidir a Estaca Cruz Alta, então é com maior alegria que nós, da Estaca, estamos trabalhando e estamos convidando todas as pessoas, tanto membro quanto não membros, a vir a Cristo, servir a Cristo, ter experiências sagradas em Cristo. Tivemos a oportunidade de abrir a capela para vacinação. Então, estamos podendo servir a Cristo e convidar as pessoas a vir a Cristo através das portas abertas da nossa capela. Então, a capela de Cruz Alta, tanto a sede da Estaca quanto a ala 4, tivemos dias fantásticos, dias que as pessoas puderam se prevenir com essa doença, tomar a vacina e também conhecer a estrutura da capela, com os missionários, com a obra missionária. Foi experiência fantástica. Também tivemos grande experiência em servir a esse evangelho, com uma ideia também fantástica que vamos ter agora para o próximo semestre, de fazer uma semana aqui em Juí, uma semana de aprendizado, uma semana cultural na capela. Vamos convidar empresas grandes, gerentes, para fazer com que tenhamos a capela esteja aberta e também tenhamos experiências que façam nós termos nosso crescimento, para fazer com que os membros da igreja e também não membros da igreja, além de conhecer a capela, possam se aprimorar. Então, nós vamos convidar, como falei anteriormente, gestores do Senai, do Sebrae, do Senac, gerentes da Cameira, gerentes de várias indústrias, para fazer com que essas pessoas falem a nós, abrem a nossa visão, para fazer com que esse mercado que faça com que tenhamos um crescimento. Em Juí, vamos ter um novo evento também. Vamos ter um evento de línguas estrangeiras.
esse evento que vamos ter, aprovada pela presidência da área, vamos fazer com que todas as pessoas estrangeiras que estão no nosso município vão receber aulas na Capela de Ijuí, gratuitas. Quem vai ministrar essas aulas vai ser a instituição, a Unijuí, que é a universidade aqui da Unijuí, uma das melhores universidades do noroeste do estado. Quem vai ministrar as aulas vai ser professores de letras e acadêmicos, para fazer com que essas pessoas estrangeiras vão receber esse conhecimento, essa língua portuguesa, para fazer com que elas entrem no mercado. A nossa intenção é fazer com que os membros da igreja estejam dispostos e estejam imbuídos tanto na sociedade, como a sociedade entender e compreender que nós, membros da igreja, queremos servir a Cristo. Eu sou grato por ser um representante de Jesus Cristo. Eu sou grato por ter uma presidência da Estaca que oramos por isso. Essa visão tem que ser aberta a todas as pessoas. Então, convidar a Cristo significa se doar. Nós estamos fazendo isso, estamos abrindo as portas da capela para as pessoas aprender, para ver que o amor de Deus é muito grande, para fazer com que fiquem imbuídos junto com a obra missionária. Então eu presto meu testemunho que trabalhar nessa obra é fantástico. Recebemos as bênçãos de Deus. Sou grato por trabalhar nesse evangelho verdadeiro. Sou grato por fazer parte disso. Esse evangelho é verdadeiro. Presto meu testemunho e eu deixo meu amor em nome de Jesus Cristo. Amém. É um privilégio dirigir-me a todos. E todos nós, membros da igreja, temos um dever de convidar todos a vir a Cristo. Tem um convite muito significativo nas Escrituras, que está em Mateus 11, 28, e é um convite do próprio Salvador. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite interessante, irmãos. Semana nós estivemos no templo, eu e minha esposa, com muita saudade. Fazia 1 ano e 9 meses que nós não íamos por causa da pandemia. E antes, quando morávamos em Porto Alegre, a gente ia sempre ao templo. E depois a gente veio embora para o interior e a gente ia de 2 em 2 meses. Aí entrou a pandemia e nós tivemos que ficar sem ir ao templo. Que saudade daquele lugar. Que lugar de paz. Se temos o desejo de vir a Cristo, temos que visitar o templo. Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão felizes, agradecidos, vinde a Cristo, vamos ao templo. Aqueles que estão passando por dificuldade, há uma promessa, um convite e uma promessa: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que tu vai ficar curado, que todos os problemas te vão desaparecer, mas ele nos conhece, ele pode aliviar nossos sofrimentos e com certeza o fará. Tem um hino que faz uma pergunta e depois ele mesmo dá a resposta. Onde encontrar a paz e o consolo quando o mundo estiver contra mim? Às vezes parece que o mundo está contra nós, está caminhando uma direção diferente da nossa. E é onde nós vamos encontrar a paz e o consolo. E logo abaixo o hino responde:
Em Cristo paz real certo terei. Ele é meu Salvador, é meu amigo. Responde minhas orações e dá-me paz. Que maravilhoso saber que temos um amigo, que temos um Salvador, que temos alguém que responde às nossas orações e que traz paz ao nosso coração, quando o mundo parece que está contra nós. Que maravilha, nossa. Tem um outro hino muito lindo que domingo eles cantaram na unidade que eu estava, que dizia: mundo feliz nasceu Jesus. Nasceu trazendo a luz, trazendo a salvação, trazendo a redenção. Eu sei que Cristo é o nosso Salvador. Eu sei que o templo é a casa do Senhor. E que lá nós sentimos essa paz real. Quando parece que tudo está dando errado, lá é um lugar que nós encontramos a paz real. É um lugar onde nós sentimos o doce Espírito que nos consola quando estamos tristes, quando estamos aflitos, quando estamos doentes. Orar naquele lugar parece que estamos mais perto de nosso Salvador. E com certeza estamos mais perto de nosso Salvador quando estamos no templo. Que maravilha poder visitar o templo, fazer as ordenanças por nossos antepassados. Vamos convidar todos, e esse convite eu deixo a vocês. Convidar todos a vir a Cristo através do templo. Com certeza podemos convidar as pessoas desse lado do véu e do outro lado do véu para virem a Cristo através do templo. Eu sei que o templo é a casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas do Conselho de Santa Maria. É um privilégio para mim estar aqui nesta noite, participando desse devocional, que com certeza o Espírito está forte. E eu quero, nesses poucos minutos que eu tenho, começar com uma escritura. Primeiramente, em João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E também no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18 e 19, diz assim: porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então aqui a gente pode ver que enquanto o Salvador esteve aqui na terra e com a sua morte, o que aconteceu? O seu corpo ficou no sepulcro e o seu espírito foi ao mundo dos espíritos para pregar o evangelho lá, abrir as portas para que o evangelho pudesse ser pregado no mundo espiritual. E lá no Novo Testamento também, no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, ele nos diz o seguinte, ali conta sobre a parábola das ovelhas e dos bodes. E aí tem algumas questões que o Senhor coloca ali. Quem quiser ler em casa pode então ler desde o versículo 31 até o versículo 40. Mas eu vou resumir o que disse ali. Por ocasião da sua vinda, nessa parábola, o Salvador ele alega que ele apartaria as ovelhas dos bodes. E aí tem algumas coisas que ele coloca nas Escrituras explicando isso aí, dizendo o seguinte, que quando ele teve fome, quando ele teve sede, quando ele esteve nu, quando esteve preso,
os santos, os justos, fizeram isso. Mas ele pergunta, aí os justos perguntam ao Senhor, mas Senhor, quando é que eu te vi com fome, com sede, nu? Quando você esteve preso, eu fui te visitar. E aí o Salvador diz a seguinte questão: quando fizesses a um desses pequeninos, a mim o fizesses. E aí eu faço uma pergunta. Eles, nessa ocasião, nessa parábola, as ovelhas não lembravam, ou seja, os justos não lembravam quando é que eles tinham feito essa boa ação para o Salvador. E aí ele diz, quando fizesse a um dos pequeninos. E eu faço um questionamento. Quando a gente trabalha no processo de indexação e revisão, a gente consegue visualizar ali um nome. A gente está vendo um nome ali, tá? É um nome de alguém que está do outro lado do véu. Ou seja, daquele que o Salvador, enquanto seu corpo estava no sepulcro, ele foi e pregou os espíritos em prisão. A gente vê o nome ali, mas as pessoas que vão ser beneficiadas estarão vivas aqui na Terra. E a gente não vai saber quem. Então, uma das formas que eu consigo ver, além do jejum, que a gente jejua e não sabe para quem está ajudando, eu consigo ver o trabalho de indexação, de revisão, nos levando a Cristo. Porque a gente é um nome que está lá, mas eu não sei quem realmente eu estou ajudando aqui na Terra. Então eu testifico, sem dúvida alguma, que o trabalho de indexação e revisão nos leva a Cristo. Eu presto o meu testemunho da importância e o valor que é no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão Wellington, por essa apresentação e por essa oportunidade nessa noite maravilhosa de estarmos juntos e realizarmos esse devocional. Tão esperado, né? Um devocional tradicional, um devocional maravilhoso que tem abençoado a vida de tantas pessoas no nosso Conselho de Coordenação. Muito obrigado mesmo, né? E é uma maravilha e é uma oportunidade muito grande estar aqui com cada um de vocês, mas eu estou aqui com meu amigo, o irmão Wellington, que eu fiz questão de estar com ele presente, para que a gente possa dar continuidade, né? Ou, melhor dizendo, podemos finalizar, né, esse devocional maravilhoso nessa noite, né? Eu gostaria de seguir esse tema proposto, né? Esse tema de vir a Cristo, né? Eu presto meu testemunho a respeito de Cristo. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, né? Para mim é uma alegria muito grande poder ter um chamado em que prestar o testemunho de Cristo é o mais importante dele, né? Então, nessa noite, eu gostaria de prestar esse testemunho. Cristo vive, ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que se encontra em 3º Nef 27 e 20, né? Ora, este é o mandamento. Então, o Senhor nos dá um grande mandamento aqui. Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecer sem mancha perante mim no último dia. O Senhor aqui nos dá uma chave importante, né? Vinde a mim, vir a Cristo, né? E ele, então, continua nos versículos seguintes, e aí nós vamos chegar naquele versículo que é muito famoso, muito utilizado por todos nós, né? E que tem muito a ver com o templo e história da família, né? Então, no versículo 26, diz assim: eis que todas as coisas são escritas pelo Pai. Portanto, o mundo será julgado segundo o que estiver escritos nos livros. E sabeis vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que é justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Quando nós nos achegamos a Cristo, né, nós podemos fazer cumprir essa escritura de Cristo nos convidando a ser como Ele é. O que tu acha disso, irmão Wellington?
Esse é o tema maravilhoso Para proposto. mim é uma grande alegria poder ter participado desse devocional, e não só isso, estar nessa sala com o senhor agora. Poxa, esse convite de vir a Cristo, ele é mais atual e mais pungente do que nunca, né? E com certeza nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Excelente. Então, agora eu gostaria de compartilhar com vocês, né, assim, logicamente agradecendo todos os nossos maravilhosos líderes que falaram, né, os nossos presidentes de estaca, o presidente da missão, né, muito obrigado, queridos líderes, né, vocês são amados, vocês são respeitados no nosso conselho de coordenação. E os temas que foram propostos, né, eles foram, assim, bem apropriados para cada um e foram muito bem expostos aqui, né? Como é que eu posso vir a Cristo através do seminário do Instituto, do Livro de Mórmon, da oração, da noite familiar, do trabalho do templo, história da família, da obra missionária, como foi dito aqui, né? Do serviço ao próximo, da frequência ao templo, da indexação e da revisão, né? E eu gostaria de propor algo mais aí para vocês essa noite, né? Tudo com esse objetivo, de vir a Cristo. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, a tela aqui, rapidamente, né, e espero que a tecnologia, assim, sempre esteja ao meu lado, né, irmão Wellington? Está tudo certo aí, irmão Wellington? Está fechado o teu áudio aí, né? Mas tudo bem. Está perfeito, meu querido 70. Agora sim. Então, olha só, a proposta é para os pais, crianças, jovens e líderes, né, do nosso Conselho de Coordenação. Continuarmos com esse trabalho de salvação e exaltação, né? A gente não vai ao Pai senão por Cristo, né? Então, a proposta que eu gostaria de fazer para vocês aqui nessa noite, né, é que tu pertence a algum desses círculos aqui, desse grupo, né? E se tu pensar assim, não, eu não pertenço a nenhum deles. Então, hoje tu está sendo chamado para ser um líder, né? Está sendo chamado para ser um líder da nossa juventude, um líder das crianças, né? Um líder para esses nossos jovens, um exemplo, né, para cada um deles, né? E tudo isso por quê? Porque o presidente Nelson, ele colocou para nós, né, uma visão profética. Talvez as pessoas se centralizam muito nessa visão profética em termos de que a igreja crescerá no Brasil de modo viral, tal, mas eu gostaria de falar justamente a respeito dos jovens, né? Essa visão profética que o presidente Nelson fala aqui, ele se refere aos jovens do Brasil, né? São jovens excepcionais, são brilhantes, inteligentes e inovadores. Eles farão as coisas acontecerem. Então, essa é a proposta, né? Nos unirmos para que os jovens façam as coisas acontecerem, né? Vejo que já uma das primeiras mensagens do Seminário Instituto, né? Vir a Cristo através do Seminário dos Jovens. E assim por diante, a obra missionária dos jovens, né? Vejam, como que eu posso fazer isso, né? Então, eu não vou assim me estender muito aqui, irmão Wellington, né? Mas a questão é, essa visão para a área Brasil, irmão Wellington, será que está bem entendida no nosso conselho? O que tu acha? Elder Klein, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que praticamente todos os líderes do conselho, não só líderes e membros, eles já comungam dessa visão. Nós tivemos experiências muito sagradas nesse mês agora, mês de dezembro e novembro de 2021, que recentemente passou, exatamente com os jovens. Eu recebi relatos de vários bispos, né, que com a reabertura do Templo de Porto Alegre, organizaram pequenas caravanas exclusivas para os seus jovens. O último relato que eu recebi foi do bispo Daniel, da ala Salgado Filho, da Estaca Santa Maria, né? E precisava ver a alegria daquele bispo. Poxa, irmão Wellington, olha, fui com tantos jovens ao templo, né? Então, com certeza, Elder Klein, os líderes do nosso conselho, grande parte dele, para não dizer todos eles, têm a visão para o Brasil que a área tem passado. Excelente, excelente, né? Como é bom, a gente tem passado por momentos de grande tristeza também. E a alegria de poder ir ao templo, a alegria de poder estar com o Senhor e sentir seu Espírito, refrigera a nossa alma
né, desses momentos de tristeza que nós passamos, né, e de dificuldades e de desafios, né? Mas a visão para a área Brasil justamente é essa, coligar Israel em ambos lados do véu, né? E fazer com que nós sejamos unidos como famílias, né? Como irmãos, né? Como membros, né? E essa visão para a área Brasil, ela tem que ter um esforço coordenado para ser atingido dentro de cada unidade, de cada família, né? O bispado sempre vai ser o bispado, é o bispado da ala, né? O bispo é o sumo sacerdote presidente. Mas a atenção especial que nós devemos dar para o presidente do quórum e cidade de socorro, como pessoas que têm autonomia de realizar o trabalho, né, junto com os adultos, é fundamental e importante. O bispado, apesar de ter todos aqueles outros partes ali, ó, cuidar dos jovens, seja um juiz comum, cuidar dos necessitados, finanças e assuntos temporais, ele também cuida do trabalho missionário, do Templo História da Família, do Ministério da Qualidade do Ensino, dos jovens, com os jovens, né? Então, isso é muito importante. Os jovens é a fatia do bispado. Quando um presidente do quórum assume, quando uma presidente da Sociedade de Socorro assume, ela dá a oportunidade do bispo, então, assumir, né, os jovens. Elder Klein, da visão profética. Fala, meu irmão. O senhor sabe que eu sou militar, não sabe? Acho que sim, né? Então, o senhor sabe que eu sou militar. Poxa, Elder Klein, é correto a gente dizer que o bispado ele tem que ter uma mira laser no jovem? Corretíssimo, né? E vamos atingir o que com essa mira laser, né? Nós vamos atingir o trabalho missionário, nós vamos atingir o templo, nós vamos atingir a história da família, nós vamos atingir o ministrar, nós vamos atingir a qualidade de ensino com os jovens. A mira laser, né, no jovem é fazer com que ele atinja esse, né, vamos dizer assim, propósito principal, né, que é coligar Israel em ambos lados do véu. Bem lembrado, né? Com isso, o presidente do quórum e o presidente da Cidade de Socorro, eles vão trabalhar, né, focado nos adultos, né? E o que isso vai acontecer? Ele vai acontecer que o cumprimento da carta, dessa carta do dia 26 de maio de 2020, do Elder Bala, né? Essa carta do presidente do Quórum dos 12, né, que foi exaustivamente trabalhada nas conferências de liderança do sacerdócio, nas conferências de estaca, conselhos de área, de coordenação e das alas, tudo isso, ela não cessa. Nós temos que continuar trabalhando com essa carta. Essa carta, né, se você não tem, você pode conseguir, tá certo? O irmão Wellington vai enviar para vocês, o bispo vai distribuir, o presidente da estaca, tenho certeza. Mas todos precisam ter conhecimento dessa carta, tá certo? Aqui está a carta na íntegra, nessas lâminas que foram apresentadas agora, tá certo? E um ponto em particular dessa carta é essa reunião missionária breve e informal, né, que tem que ser realizada semanalmente. Será que não está na hora de nós, da nossa unidade, agora, parem para pensar um pouco. Dizem, poxa, eu estou fazendo? E se não? Eu não tenho que ficar fazendo perguntas. Pô, mas quem é que vai dirigir essa reunião? Aqui, o líder da missão da ala, se tiver, é ele. Se não tiver, é o conselheiro do quórum. E se não tiver conselheiro do quórum, presidente do quórum, sobrou para ti. Vejam, nós precisamos ter um líder de missão da nossa ala se nós quisermos coligar Israel desse lado do véu, né? Agora, da mesma forma, a reunião breve informal sobre o trabalho do Templo História da Família. Quem vai dirigir essa reunião? É o líder do Templo História da Família, da ala, não é? Se não tem conselheiro do quórum, não tem presidente do quórum, sobrou para ti. Irmão Wellington, Elder Klein, poxa, nisso aí eu tenho uma ótima notícia. Eu acredito que o senhor recebeu o relatório, ou já deve ter visto. No nosso conselho, de todas as alas e ramos,
apenas 4 ainda não tem um líder de templo História da Família da ala ou ramo chamado designado. É uma coisa que agora, em janeiro, já vai ser resolvido com certeza. Pô, mas o conselho está de parabéns, porque todas as unidades ou tem o líder chamado, ou o conselheiro do quórum, ou o presidente do quórum de elders está respondendo ali pela função até que esse homem seja chamado. Está de parabéns. Excelente. Mas assim, fica assim, pô, mas o que eu faço nessa reunião breve e informal? Eu trato de nomes, lembram? Nomes. É os nomes dos nossos jovens, é o nome dos membros novos, é o nome dos adultos, daqueles que estão voltando à atividade da igreja, da família dos membros ativos. Nós tratamos de nomes. Elder Klein. E ajudamos eles, né? Sim, não. E completando, né? Não é uma reunião para falar de reunião, é uma reunião para se definir formas práticas, diretas e rápidas de ajudar, cuidar e nutrir essas pessoas, através do trabalho de Templo da Família, através da obra missionária, mas principalmente, né, através do trabalho de Templo da Família. Poxa, aquele converso que foi batizado, poxa, já apresentaram ele para o consultor já sentou com ele, né, o consultor destaca, o consultor de ala, não importa, mas alguém já abraçou aquele converso? Né? Então, isso é muito importante nessa reunião. Excelente, excelente. Então, vejam, isso continua. Como é que eu vou vir a Cristo? Né? Como é que eu vou estar com Ele se nós ainda não implementamos, né, nas nossas unidades aquilo que o Salvador falou através do Pleno Coro dos 12? Né? Então, vejam, mas eu gostaria agora de me deter num ponto, irmão Wellington, assim, fundamental. Lembra que nós começamos a falar que a visão profética falava dos nossos jovens, com que certeza, são excepcionais, são maravilhosos e tal. Pense no programa Crianças e Jovens. Esse programa Crianças e Jovens, que tem símbolos, que tem objetos de lembrança, que tem uma série de folhetos que foram impressos, né? Assim, algo maravilhoso, né? Ele realmente precisa ser implantado para que a gente possa coligar Israel em ambos lados do véu. Isso vai nos ajudar muito, o programa Crianças e Jovens, nessa parte, né, de coligar Israel e fazer com que as pessoas realmente venham a Cristo, né, e sejam fortalecidos nele. Né? Mas o que é apoiar o programa Crianças e Jovens? Primeira coisa é tomar conhecimento do programa Crianças e Jovens. Né? Às vezes a gente pensa assim, pô, mas o que é esse programa? Ah, tá, eu sei, aquele programa de metas, é o programa do dever para com Deus, do meu progresso pessoal. Não, não é. Tá? É muito mais do que isso. Esse programa, Crianças e Jovens, né, é o viver o Evangelho de Jesus Cristo na íntegra, que nós temos que ajudar a nossa juventude a cumprir isso. Né? Então, vejam, ele é centralizado no lar e apoiado pela igreja. Ele trabalha em áreas de aprendizado do evangelho, serviços e atividades e desenvolvimento pessoal. É o que foi falado aqui nesse devocional hoje. Então, pensem um pouco sobre isso, sobre esse programa, Crianças e Jovens, né? E como é que eu posso começar agora a implantar isso no meu lar, na minha casa, né? Então, veja assim, ó, o que os pais podem fazer? Então, aqui tem algumas dicas, irmão Wellington, olha só. Algumas dicas simples, né, do que um pai pode fazer. Irmão Wellington, você é pai. Sim, né? Com certeza. Pode me dar o nome dos teus 2 maravilhosos filhos? Olha, o meu mais velho, o Marco Antônio, tem 14 anos, e o mais novo, o Matheus Augusto, Teteu, né, tem 8 aninhos. Olha só. Então, eles estão dentro disso, não estão? Com certeza, com certeza. Do programa Crianças e Jovens, não é mesmo? Então, assim, eu convido agora todos vocês, se não baixaram ainda, baixarem o aplicativo Viver. Ao baixarem o aplicativo Viver o Evangelho, ele tem um símbolo, né, ali, né, característico, né? Vocês vão entrar em círculos.
primeiro círculo que tu vai entrar vai ser o teu círculo familiar, o teu círculo de adulto, né? O teu círculo, muito bom, o teu círculo do quórum, né? Excelente, irmão Wellington, excelente. E olha só, e ali tu vai colocar aqui, ó, as tuas metas. Ah, mas isso não é para crianças e jovens. Bom, mas nós damos o exemplo, lembra? Essas metas, né, que nós vamos estabelecer nossas aqui, nós podemos compartilhar no círculo familiar. Assim como os filhos podem compartilhar as suas metas conosco. E nós vamos poder ter as metas de cada um aqui no programa Viver. Veja, esse compartilhamento de metas é só se você quiser. Não é uma coisa automática, tá certo? Mas como é no círculo familiar, os pais sabem o que acontece com seus filhos. Por exemplo, o meu filho, ele tem 16 anos. Ele está em muitos outros círculos que eu não estou, mas eu visualizo os círculos que ele está. Tá? Então, eu posso passar um tempo significativo com cada filho. Tá? Eu posso me divertir com as metas familiares, se são físicas, intelectuais, sociais, espirituais, eu posso me divertir com elas. Eu posso realizar conselhos de família e permitir que as crianças e os jovens liderem o planejamento de atividades e serviços familiares. E por que não incluir aí a indexação, a revisão, o preenchimento das 4 gerações? Vou debater com cada criança ou jovem como ele ou ela deseja crescer por meio do desenvolvimento pessoal, né? E eu vou ver o folheto e obter mais ideias. Esse ano nós tivemos, assim, desafios. E o que não são desafios, senão metas? O que é meta, senão o desejo do nosso coração, né? Nosso filho concluiu o 2º ano, né, do ensino médio. E ele trabalhou muito com isso. E assim, a autora principal do desenvolvimento dele, das metas atingidas, foi a mãe dele, Ana Lúcia, né? Eles trabalharam em conjunto essas metas. E ele terminou o ano com aprovação. Ele estava muito aflito, porque não é um ano muito tranquilo, né? Agora ele vai partir para o 3º ano do ensino médio. E logo em seguida vem o quê? Missão. Então, vejam, as metas expressam o desejo do nosso coração. O que os pais podem fazer? Né? Nós podemos fazer muito. Podemos fazer muito. O que os líderes podem fazer? Apoiar os pais. Né? O que os jovens podem fazer? O programa Crianças e Jovens. Né? Agora, veja, o que os líderes e professores da primária podem fazer? Pode conversar com os pais e apoiá-los, usar a tecnologia, o Viver, o Evangelho, que é esse aplicativo, é um deles. Né? Encontrar maneiras de ajudar as crianças a servirem umas às outras e a sua família, e ver o folheto, e obter mais ideias a respeito disso. Né? Veja, o que os líderes podem fazer para fortalecer os jovens? Veja, os jovens são a visão profética, os jovens são a visão profética para o nosso Brasil. É eles que farão as coisas acontecerem. Não vai ser diferente no nosso conselho de coordenação. Olha como os nossos jovens estão se preparando aí agora para o FSY. Né? Nós vamos ter na semana que vem um devocional maravilhoso do FSY. Então, vejam, nós temos que pensar um pouco mais a respeito desse programa maravilhoso do Crianças e Jovens e como, através dele, podemos coligar Israel em ambos lados do véu e fortalecer esse trabalho. O que tu acha disso, irmão Wellington? Está dentro do Vir a Cristo? Elder Clay, com certeza, né? Quando a gente vê o papel do líder, e quando a gente fala dessa mira laser, não só do bispado, mas de toda a liderança, eu acho que o principal ponto aqui que a gente tem que destacar é a oportunidade de deixar o jovem servir, principalmente o jovem de liderar. Né? Esse é um dos maiores convites para vir a Cristo. Quando o jovem, né, com todo esse potencial, toda essa energia, ele começa realmente a servir. Né? Servir, coligando Israel em ambos lados do véu, servir a sua família, servir ao próximo, e tudo isso é coligar Israel. Excelente. Eu vou pegar agora essa tua parte importante
os jovens liderando. Então, o que nós podemos fazer agora em janeiro? E se não em janeiro, em fevereiro, então? Pode, janeiro já passou, nós não tivemos esse devocional lá no começo, então o que eu posso fazer? Vejam, ações essenciais em âmbito de aula. Tá? Eu vou visitar a classe da primária, em que é criança que completa 8 anos, e dar-lhes boas-vindas ao programa Crianças e Jovens. Se eu ainda não fiz isso, eu vou entrevistar os rapazes e realizar as ordenações de sacerdócio. Se ainda não fiz isso, veja, é janeiro, é agora. É o ano que o jovem completa 12 anos. Ele vai ser ordenado ao sacerdócio arônico com 11. Mas é agora. Eu vou entrevistar os jovens para que tenham uma recomendação para o uso limitado do tempo. Né? Eu vou organizar a classe das moças. Algumas moças estão entrando, outras estão saindo. Eu posso ter mais de uma classe das moças. Se necessário, eu vou chamar novas presidências de coro e de classe. Vou designá-los e dar-lhes orientações. É isso que o irmão Wellington falou. Vejam, o jovem ele não pode se auto-chamar. Né? Ele precisa ter isso com a participação do bispado, né? Do presidente do coro, presidente da cidade de socorro, dos pais. Eu vou começar a realizar reuniões de presidência e conselho de jovens da ala com as novas presidências. Eu vou atualizar as informações acima, conforme necessário, na seção Recursos para Líderes e Secretários. Que esse é um grande... aquilo que o irmão Wellington falou, só 4 unidades. Por isso que o irmão Wellington sabe. Né? Veja, isso é algo que nós precisamos atualizar esse registro, né? Porque pelos registros, não foi, quando a gente leu aquela escritura no começo, né? Que nós seremos julgados, irmão Wellington. Eu sei que tu abriu o áudio e quer falar alguma coisa. Não, pode seguir, desculpa, claro. Mas não é isso mesmo? Com certeza. Ações essenciais em âmbito de ala. Começar agora, em janeiro de 2022. Agora é a hora. Poxa, Elder Klein, uma coisa que o senhor bateu aí sobre o LCR é fundamental, inclusive a escritura que o senhor compartilhou no início, né? O registro. Então, é muito importante essa atualização, né? Esse cadastro no LCR. Isso aí é fundamental, né? Não basta apenas chamar, fazer, mas tem que ficar registrado. Excelente. Queridos, não vou me estender mais, que eu acho que já me estendi por muito tempo, né? Mas, assim, concluindo, né? Venham a Cristo. Tenham uma visão, essa visão profética dos nossos jovens. O bispo focado nos jovens. Os quóruns, sociedade, socorro, jovens, lideram a coligação em ambos lados do véu. Conforme o irmão Wellington falou, eles lideram. E o programa Crianças e Jovens. Não está na hora de nós sermos um exemplo para o mundo inteiro a respeito do programa Crianças e Jovens? Será que não está na hora? Será que não está na hora de nós, como quórum, cidade de socorro e de jovens, tanto o assistente dos sacerdotes como um membro da classe das moças com mais idade, liderarmos a coligação de Israel em ambos os lados do véu, fazendo aquelas breves reuniões informais semanais? Será que não está na hora do bispo estar focado, mira laser, como o irmão Wellington falou, nos jovens? Será que não está na hora de nós termos realmente essa visão de chegar a Cristo e vir a Ele de todo o coração? Eu presto meu testemunho a vocês, mais uma vez, dessa maravilhosa oportunidade que nós estamos tendo. Eu não poderia me furtar, né, de dar esse agradecimento especial ao irmão Wellington e à sua esposa, né, a irmã Vanessa, pelo trabalho magnífico e maravilhoso que eles estão fazendo. E, mais uma vez, agradecer toda a liderança que falou para nós aqui nessa noite. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Eu presto meu testemunho. Jesus é o Cristo. Como ele disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre mim. Ele quer dividir o jugo, ele quer dividir o fardo. Está difícil.
vinde a Cristo. Ele vai nos aliviar. Ele vai fazer com que nós tenhamos esse alívio, né? Esse refrigério da alma nos momentos de aflição. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Wellington, por participar comigo dessa parte final e juntos, né, podemos dar esse pontapé inicial, né, nesse trabalho maravilhoso, o trabalho do Tempo e História da Família, nosso Conselho de Coordenação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu que agradeço, Elder Klein, a oportunidade e o privilégio de compartilhar essa sala com o senhor essa noite. Muito obrigado. Um abraço a todos. Foi maravilhoso estar com vocês. Elder Klein, nós o amamos. Meus caros amigos, chegamos ao final do nosso devocional. Gostaria de agradecer a todos os líderes, a todos os presidentes que estiveram conosco e compartilharam essas mensagens poderosas, mas não somente a eles. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que nesta noite abriram seus lares e seus corações para que o convite de vir a Cristo e ser aperfeiçoado nele chegasse a cada um de vocês, a cada uma das suas famílias. Muito obrigado. E encerrando este devocional, gostaria de convidar o irmão Alexandro Carvalho para nos despedir em oração. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos por esse banquete espiritual que tivemos aqui essa noite. Somos gratos pelos oradores que nos transmitiram seus ensinamentos e nos ministraram como se chegaram um pouco mais ao nosso Salvador e irmão Jesus Cristo. Somos gratos pelo seu doce Espírito que nos confirmou todas as verdades aqui ditas. Rogo para que ao sairmos desse devocional, possamos colocar em prática tudo o que ouvimos e aprendemos e que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Senhor, nos abençoe com uma excelente semana, com proteção e segurança. São essas coisas que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.